que anda a sua autocobrança? Quantas vezes nos cobramos por coisas que não estão no nosso controle ou sob a nossa responsabilidade, né? E isso pode gerar em nós mesmos uma pressão imensa, despertando outras questões, como ansiedade, frustração, como eu falei no início, né? Mas como reconhecer então esse excesso e encontrar um equilíbrio saudável que tanto falamos aqui no Manhã? Nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte para saber, né, para fazer, na verdade, essa mesma pergunta para o pessoal que estava passando por lá e entender como que anda aí, então essa questão da autocobrança no pessoal das ruas. Vamos conferir. Eu tenho que, eu deveria dar conta, se todo mundo faz, por que eu sou assim? A autocobrança é um assunto que merece atenção. Por isso nós estamos aqui no centro de BH e vamos ouvir das pessoas o que elas têm a falar sobre isso. Você se cobra demais? Com certeza. Sim, me cobra. Mais ou menos. A autocobrança mais me ajuda, independente do momento assim, do que atrapalha, na verdade. A gente se cobra, a gente quer fazer, né? A gente quer sair do lugar. É bom se cobrar, mas o ruim é que a gente fica ansioso. Eu me cobro muito fazer as coisas perfeitas, entendeu? E tá ali perfeita e eu quero mais e mais. E aí acaba eu ficando estressada, nervosa. Você se cobra mais o quê? Na vida pessoal, no trabalho? Ambos, mas mais pessoal. Profissional, com certeza. Na pessoal. Na profissional a gente tenta lidar porque a gente precisa, agora a pessoal é mais difícil. E como que você trabalha essa autocobrança? Eu me cobro pra eu melhorar mais, sabe? Ser mais atenta às coisas também. Eu busco sempre tratar com psicólogo, até pra fazer minha cabeça funcionar bem, né? Bom, a maioria das pessoas que nós conversamos, como você viu, se cobra muito e está prestando atenção quando isso é um excesso ou não. E aí, como que nós podemos enfrentar essa situação? Vanessa e Padre Samuel. Muito obrigada, viu, Léo? É justamente sobre isso que eu vou conversar então agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel. Será que a gente está exigente demais com nós mesmos? Seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não é à toa que estamos tomando tanto remédio para a ansiedade, né? É verdade, é verdade. Digo que às vezes eu me pego me cobrando além, sabe, padre? E aí eu já aproveito e começo perguntando para o senhor, então, o papel dessa autocobrança na nossa vida. Ela, de uma forma ou de outra, ela faz bem, né, padre? Toda cobrança se comunica com uma dívida. Então, há dívidas que elas são justas, as nossas responsabilidades com relação às pessoas que estão conosco, as nossas responsabilidades com aquilo que a tradição da igreja chama de deveres de Estado. Enquanto pai, enquanto padre, há um dever, e da gente para com a gente mesmo. O nosso corpo é feito para reivindicar. Quando a gente está cansado, a gente reivindica a cama. Quando a gente tem apetite, a gente reivindica comer alguma coisa. Então, esta autocobrança da gente para com a gente mesmo, ela é necessária e uma condição natural para a vida. O problema é quando isso se torna algo crônico, o problema é quando não há uma consciência do que é justo, o problema é quando isso vai para o campo do ideal. Aí uma cobrança idealizada daquilo que eu deveria fazer, que eu tenho que dar conta de tudo, ela gera um estado de adoecimento psíquico. O senhor falou uma questão aí que me chamou muito a atenção e eu acho que muitas pessoas levam muito para esse lado, que é a autocobrança estar relacionada diretamente com o senso de responsabilidade que muitas pessoas querem transpassar, né? Seja no ambiente profissional, seja nas relações ali pessoais. E aí eu peço para o senhor então nos orientar em relação a quando essa autocobrança está exagerada e quando ela chegou nesse lugar que o senhor falou aí, que aí já é um sinalzinho de alerta para que, peraí, não tá legal do jeito que eu estou me cobrando. Então, nossos sentimentos, eles são sempre sinais. Então, os sentimentos são como que se fossem indícios que Deus deixou em nós para que a gente possa se orientar. O sentimento que tem a ver com uma emoção.
Então, há momentos em que a gente fica com a impressão de que tem que fazer mais uma coisa, ou tem que fazer mais outra, e isso é muito positivo. Agora, eu diria assim, o sentimento, ele tem que ter uma comunicação com uma realidade objetiva. Então, se eu estou com a impressão de que não fiz o suficiente, eu tenho que ver objetivamente, no meu trabalho, no meu dever como mãe, como pai, como padre, se há de fato uma falta. Aí a consciência daquilo que cabe a mim, daquilo que cabe a você, daquilo que cabe a nós, aquilo que pode ser realizado, aquilo que é importante, aquilo que é urgente. Então, ir mais ou menos rastreando, se fazendo perguntas para perceber, isso cabe a mim? É a você? É a nós? É importante? É urgente? É para agora? Pode ser negociado? Está ao meu alcance? Quando nós vamos fazendo essas perguntas, elas vão nos ajudando a perceber em que medida aquilo que está sendo objeto de efervescência dentro de nós, que pode ser uma cobrança, tem uma base objetiva ou não. Quando você estava falando aí, me veio muito algumas situações, e aí, né, falando agora como mãe, justamente disso, de parar, pensar, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo com os nossos 2 bracinhos, né, padre? E isso em qualquer área, tá, gente? Não apenas na maternidade, no meu caso, mas em outras áreas também. E é importante a gente fazer essa autorreflexão e até pensar o que a gente consegue demandar, né, padre? Passar para o outro, né? Pedir ajuda do outro para que aquela tarefa seja cumprida, seja concluída, né? Exatamente, a responsabilidade é uma coisa positiva e inevitável. Para citar o Saint-Exupéry, nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa. Um filho, uma paróquia, um ambiente de trabalho, ele exige que nós estejamos cativos e que a gente cative e cultive. Agora, indo precisamente neste ponto da ideia de um senso de responsabilidade, é preciso crescer na capacidade de diferenciar aquilo que é responsabilidade nossa mesmo, ou é uma projeção, ou tem a ver com uma coisa que pode ter uma comunicação muito profunda, lá com a nossa infância, lá com alguma ausência, que é ficar o tempo todo tendo que corresponder a expectativas, seja porque fomos criados num ambiente cheio de muitas expectativas, onde a gente sempre teve muita cobrança para fazer tudo muito certo, tudo muito bonitinho, seja pelo fato de que em algum momento, interpretando a ausência de um amor, nós imaginamos que nós só vamos ser amados quando a gente dá conta de tudo, porque aí quando eu fizer tudo, quando eu tiver tudo bonitinho, quando eu for o mais perfeito, aí eu vou merecer o amor das pessoas, o amor de Deus e por aí vai. E isso é uma mentira e leva ao adoecimento. Com certeza, é uma utopia, né? Achar que a gente pode agradar a todos da maneira como nós achamos que iremos agradar. E aí eu já trago uma outra questão, padre, para o senhor falar sobre, que é um possível efeito rebote dessa autocobrança. Às vezes a gente se cobra demais e acaba se sentindo paralisado por achar que não vai dar conta de fazer, sabe? Depressão, síndrome do pânico, relacionamentos que se desfazem. Obviamente, aqui dizendo com muita sensibilidade, não é para ninguém se sentir culpado com relação a isso. Mas, às vezes, a cobrança é tão grande, o padrão é tão alto, que a gente explode. Tanto da gente para com a gente mesmo, o corpo dá sinais disso, de que não está dando conta de administrar tudo isso, tanto quanto envenena também as nossas relações, porque ninguém dá conta de conviver com alguém que está sempre, o tempo todo, cobrando, sempre apontando uma falta, sempre se ressentindo, sempre dizendo de uma coisa que não correspondeu à sua expectativa. Isso envenena e pode destruir um relacionamento, um ambiente de trabalho, uma comunidade de fé. O senhor falou, né, justamente dessa questão das relações interpessoais, porque na medida que você se cobra demais, essa cobrança ela pode ser feita também com o outro, né? Você acaba cobrando e depositando expectativas muito grandes em relação ao outro que não necessariamente serão alcançadas, né, padre? E aí entra essa questão que o senhor falou da dificuldade do se relacionar, né, desse relacionamento. Com certeza, e na verdade a expectativa, como eu costumo dizer, ela tem uma filha, que é a decepção. Ela nunca é alcançada. A realidade está sempre aquém daquilo que a gente projetou, calculou e idealizou. Aí nesse momento nós temos que ver, seja como profissional, seja na família, olha,
aqui é o momento de insistir um pouco mais ou de dar alguns passos atrás. Então, inclusive, invocar as luzes do Espírito Santo. Há momentos em que a gente tem que ser ainda mais incisivos. Há momentos que, se a gente apertar demais, perde a rosca. Então, é o Espírito Santo que auxilia o nosso processo de autoconhecimento. É uma percepção daquilo que as pessoas e que as circunstâncias são, para além da nossa idealização, que vai nos ajudar a temperar, a fazer a dosagem de quando é momento da cobrança e quando é momento de ter um pouquinho mais de tranquilidade. Como lembra aquela música do Dominguinhos, sábio é o velho marinheiro, que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Eu acho que é isso, né, Padre? É encontrar um equilíbrio. Equilíbrio que a gente sempre fala, né, aqui no Manhã da Piedade, aqui na TV Horizonte. O equilíbrio que é saudável, né? É você saber que você precisa se cobrar, mas não apertar demais a rosca ali, o parafuso, para justamente não errar a mão, né, Padre? Eu queria muito que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem está passando por algum momento de dificuldade, algum momento onde está se cobrando demais e isso está impactando a sua vida física, na sua saúde física, na sua saúde mental. O que o senhor falaria para essas pessoas como conforto? Eu diria, olha, onde sobram idealismos não há espaço para misericórdia. A realidade, ela está para além da nossa idealização e aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando ele disse que nós temos que perceber que Deus cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos, que trata bem o lírio do campo, o pássaro, o lírio que é coberto sem tecer, o pássaro que pode colher sem ter plantado, tanto mais cada um de nós. E eu termino assim dizendo, Santo Inácio de Loyola, ele diz, olha, trabalhe como se tudo dependesse de você, mas no final descanse, ore, confie na confiança e na certeza de que tudo depende de Deus. E quero invocar sobre você que nos escuta, sobretudo se está passando por esse momento de muitas ansiedades, a bênção da Mãe Piedade, que é a mãe das virtudes. E a virtude, como lembra Aristóteles, não é o excesso disso ou o excesso daquilo, mas virtus in medium est. A virtude está no meio. Que Nossa Senhora, pela intercessão dela, o bom Deus te abençoe e te dê a graça de ser alguém não de ansiedade, não de muito fazer, de idealismo, mas de virtude. E a virtude está na boa dosagem e no meio. É o que nós suplicamos pela bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Samuel. Eu queria muito agradecer as palavras que o senhor trocou aqui com a gente, esse incentivo. E já convido, então, para a semana que vem a gente seguir se aprofundando aí nesse assunto, né, nessa questão comportamental que rege e que é tão importante, né, nos dias atuais. Pode ser? Mas é claro, eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar com você e com todo mundo do Manhã da Piedade nesse bate-papo tão delicioso. Até semana que vem.